Obrigado aos irmãos e amigos que vieram para estas reuniões. Uma das coisas boas desses encontros é esta oportunidade de encontrar irmãos e conhecer outros, fazer novas amizades e renovar as amizades antigas. Obrigado a todos vocês que vieram. Hoje nós vamos ler no livro de Levítico. Levítico no capítulo 4. Livro de Levítico, capítulo 4, começando no verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Amém. O Senhor há de nos ajudar nesta noite. O texto que nós lemos é intitulado A Oferta pelo Pecado. Nós vamos selecionar apenas os pontos mais notáveis, mais claros do nosso texto para a nossa meditação. Um dos pontos mais notável aqui é que todo ser humano é pecador. E isso inclui até os melhores. O nosso texto falou da possibilidade do sacerdote ungido pecar. Então, aquela pessoa que você conhece e que admira profundamente e que talvez nunca passou na sua cabeça que ele é um pecador, a Bíblia diz: todos nós somos pecadores, e isso inclui os melhores. Todos pecamos. Mas uma coisa notável aqui é que todo pecado tem um preço a pagar. Todo pecado tem um preço a pagar. Teríamos que ter lido o capítulo 4 e o capítulo 5 para ver esses detalhes. Mas não é necessário. Aqui a gente leu que se o sacerdote ungido pecar,
ele ia trazer como oferta pelo seu pecado um novilho. Depois, no verso 23, aonde nós já não lemos, diz que se o príncipe daquela nação pecar, ele ia levar um bode como oferta pelo seu pecado. E depois o verso 28 vai dizer que se uma pessoa comum pecar, ele ia levar uma cabra como oferta pelo seu pecado. Capítulo 5 e o verso 11, se uma pessoa pobre ou muito pobre pecar, ele ia levar um par de rolas, 2 pombinhos, ou até mesmo um pouco de farinha, como oferta pelo seu pecado. O texto sagrado quer ensinar que todo pecado tem um preço a pagar. E que ninguém vai ficar livre desse preço. Todo pecador tem um preço a pagar. Mas é claro que a parte boa que nós temos que lembrar aqui é que essas coisas eram sombras, eram figuras, e que um dia João Batista, vendo o Senhor Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então todas estas ofertas que os pecadores levavam para ficar livre do seu pecado, apontava para aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá no Calvário, uma das últimas palavras da cruz, ele disse assim: está consumado. Isso quer dizer, está pago. Isso quer dizer que o preço do meu pecado e do seu pecado acabava de ser pago lá no Calvário. Todo pecado tem um preço a pagar. E o Senhor Jesus veio e pagou o preço do nosso pecado. Para aquele pecador contrito e arrependido, que crê na oferta pelo pecado, que chega perante Deus como esses pecadores chegavam, levando a sua oferta pelo pecado, e dizendo: Senhor, eu venho hoje aqui fazer de Cristo a minha oferta pelo meu pecado, o meu substituto inocente, a minha vítima inocente, que não teve nada a ver com o meu pecado, mas hoje eu faço dele a minha oferta pelo pecado. Aí ele disse: está pago, está consumado.
E o apóstolo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse pecador contrito e arrependido está livre por toda a eternidade do seu pecado. Porque Cristo é a oferta pelo nosso pecado. E você precisa apenas fazer dele a oferta pelo seu pecado. É interessante que quem levava o novilho voltava perdoado. Quem levava o bode voltava perdoado. Quem levava a cabra voltava perdoado. Quem levava o par de rolas, ou 2 pombinhos, ou um pouco de farinha, voltava perdoado. É a outra boa lição do nosso texto. O perdão sempre esteve ao alcance de todos. Nunca houve um tempo que o perdão não estivesse ao alcance de todos. Se eu não tenho o novilho, se eu não tenho o bode, se eu não tenho a cabra, se eu não tenho um pouco de farinha, mas eu posso tomar um par de rolas ou 2 pombinhos. Porque Deus quer dizer para mim e para você: o seu perdão está ao alcance de todos. Hoje à noite, se não levar nada daqui, mas se levar essa verdade, o perdão de Deus está ao meu alcance. Isso pode mudar o seu destino eterno para sempre. O perdão de Deus sempre esteve ao alcance de todos. E hoje à noite, ninguém está excluído. O perdão de Deus está ao seu alcance. Eu gosto de pensar que um dos sofrimentos da eternidade será isso: o pecador separado de Deus por toda a eternidade, levando na memória o perdão de Deus sempre esteve ao meu alcance e eu não quis. Então, se hoje à noite ainda não fez de Cristo a oferta pelo seu pecado, o seu substituto, hoje à noite pode fazer, que o perdão está ao seu alcance. Porque a oferta pelo pecado fala exatamente de Cristo, levando sobre si, carregando sobre os seus ombros o nosso pecado. O profeta narrou isso, o profeta Isaías narrou isso no capítulo 53, dizendo: quem andava desgarrado como ovelha era eu, quem desviava pelo caminho era eu, e ele fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O pecado que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados.
O Evangelho é pregado hoje para apresentar Cristo como a oferta pelo pecado, como o substituto do pecador. O Evangelho é pregado para apontar Cristo como a nossa vítima inocente, para que possamos fazer dele o alvo da nossa fé, fazer dele a oferta pelo nosso pecado. Aquele que não conheceu o pecado, a Bíblia diz, ele se fez pecado por nós. Ele lidou com isso, com o meu e com o seu pecado, e pagou o preço. A ira de Deus caiu sobre ele. Ele assumiu a nossa dívida, a nossa conta, o nosso pecado. E por isso pôde dizer, está pago. Está pago. E o pecador tem que apenas receber, com o coração contrito e arrependido. A oferta pelo pecado era um ato solene. Nos poucos versos que nós lemos, várias vezes a gente leu perante o Senhor. Perante o Senhor. Tudo era feito ali perante o Senhor. Deus tinha ensinado a Moisés que ele devia ensinar o povo que quando alguém pecar, devia tomar um animalzinho e devia levar perante o Senhor, e ele ia aceitar a transferência do pecado do pecador para aquela vítima inocente. E o Deus fiel fez isso dezenas de séculos, milênios. E hoje, nós pregamos que o Senhor Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. O Deus que empenhou a sua palavra lá no passado, dizendo, eu vou aceitar a transferência do pecado do pecador para a vítima inocente. No Novo Testamento está dizendo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele é fiel, empenhou a sua palavra naquele tempo e cumpriu. Empenhou a sua palavra no nosso tempo e está cumprindo. Homens e mulheres, aos milhares, têm chegado perante o Senhor com o peso do seu pecado, têm entrado perante o Senhor condenado pela sua culpa, e em alguns casos de joelho, depois se levantam livres e sente no íntimo que Deus perdoou, aceitou a transferência, aceitou o seu pedido de perdão, perdoou o seu pecado. Então, hoje à noite, nós estamos pensando nesse ato solene perante o Senhor, nessa transação
onde o pecador chega com o seu pecado e pela fé deposita tudo nos ombros do Senhor e volta para casa perdoado. Hoje à noite você pode voltar para casa perdoado. E eu gosto de pensar que talvez naquele tempo o pecador ainda levava talvez o peso na consciência. O pecador ainda levasse na sua mente um sentimento de culpa. Aquelas lembranças, apesar de ter certeza do perdão de Deus. E hoje à noite, a gente pode dizer, como disse João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecador no tempo da graça, ele é livre também desse fardo, desse sentimento de culpa, desse peso de consciência. Ele pode entrar perante o Senhor justificado, um ato consumado, e Deus o vê como se ele nunca tivesse pecado. Então hoje à noite, você pode dizer adeus ao seu peso de consciência, ao seu sentimento de culpa, o seu fardo de pecado, o seu medo do inferno, o seu pavor da morte eterna. Se entrar perante o Senhor com coração contrito e arrependido, dizer: Senhor, eu creio que o Senhor pagou o preço do meu resgate, que o Senhor comprou no Calvário a minha alma. Hoje à noite pode desfrutar essas coisas. Acontecia lá perante o sacerdote, perante o homem de Deus, um momento de reconhecimento de pecado. É interessante isso. O ser humano nunca é salvo sem isso, sem reconhecer que é um pecador. A religião muitas vezes tem roubado essa verdade de milhões de pessoas. A religião muitas vezes tem levado as pessoas a crer que eles não são pecadores, que eles nasceram, passaram por todas as cerimônias exigidas e não são pecadoras. E essas pessoas não têm o privilégio de sentir que são pecadoras e de reconhecer que são pecadoras e de se humilhar perante o Senhor e dizer: Senhor, eu sou um pobre, miserável pecador. Lá perante o sacerdote, essa pessoa passava por esse momento de reconhecimento de pecado e de humilhação. Ele tinha que confessar o seu pecado. E eu gosto de comparar esse tempo com o tempo da graça. Eu gosto de pensar naquele ser humano, talvez um pai de família honrado,
talvez o sacerdote, talvez o príncipe, tendo que dizer para um outro homem: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. E na graça, a pessoa sentadinha aí no banco, como um dia eu fiz no meu quarto, levantando da minha cama e ajoelhando naquele soalho de madeira e falando com o Senhor: eu sou pecador perdido, culpado, digno da morte eterna, da separação eterna, e só eu e Ele resolvemos esse problema. E hoje à noite, você aí no seu lugarzinho, sem ter que falar comigo do seu pecado, sem ter que falar com qualquer outra pessoa do seu pecado, você pode em silêncio falar com Ele e pedir perdão do seu pecado. Não de uma grande lista de pecados, mas falar com Ele: eu sou pecador, eu quero resolver isso hoje, quero voltar para casa livre do meu pecado. É um ato solene. O apóstolo disse: com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então hoje à noite, você pode chegar aí, e como aquele lá do passado, mas com essa diferença, em silêncio, só você e Ele, e transferir tudo, mas primeiro, admitir: eu sou digno de morte. É por isso que trago esta oferta, que vai morrer no meu lugar e no meu favor. E hoje você pode olhar para a cruz e dizer: Ele já morreu em meu lugar e em meu favor. E eu, que sou digno da pena de morte, hoje quero fugir, hoje quero correr e fugir da pena do meu pecado, transferir tudo para os ombros daquele que já morreu e fazer dele o seu substituto. Eu gosto de pensar na maneira que essa pessoa levava o animalzinho. Historiadores acreditam que alguns animaizinhos acompanhavam o dono na sua inocência, e outros eram levados por uma corda simples ali perante o Senhor, no tabernáculo ou no templo. Nenhum arreamento, nenhum ornamento, nenhuma coisa de valor estava sobre aquele animalzinho. O Senhor queria ensinar: é o animalzinho, é ele só que tem valor, nada mais pode ser acrescentado, nada mais deve ser acrescentado, é só o animalzinho que tem valor perante o Senhor.
Eu gosto de falar com muito respeito que aquelas pessoas que até hoje dizem: eu creio no Senhor Jesus, e naquela cerimônia assim, assim, assim. E eu creio no Senhor Jesus, e naquele dia assim, assim, assim. Eu creio no Senhor Jesus, e naquelas obras assim, assim, assim. Eu gosto de dizer com muito respeito: você ainda está no seu pecado. Você ainda está perdido. Porque nada pode ser acrescentado para aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A respeito daquele que foi dito: debaixo do sol não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E como disse Paulo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E como diz a carta aos Hebreus, só Ele pode salvar perfeitamente. Então hoje à noite você vai abrir mão de tudo, de toda a bagagem religiosa que traz, e fazer dele, só ele, o seu substituto, sua oferta pelo pecado. E só ele é suficiente para te perdoar, para perdoar o seu pecado. Nada acompanhava o animalzinho, absolutamente nada. Era só ele que resolvia o problema do pecado, daquele pecador com Deus. Eu gosto de pensar nas instruções do sacerdote, e certamente aquele homem de Deus expunha as Escrituras de alguma maneira, e fazia que a fé transportasse a visão daquele pecador, e ele pudesse ser levado no Calvário, onde um dia Cristo ia morrer por nós. É interessante a cerimônia. O pecador ia estender a mão, assim, viradas para baixo, sobre a cabeça do animal. O gesto queria dizer: nada trago nas mãos, nada trago nas mãos, nem ouro, nem prata. O milionário e o escravo fazia a mesma coisa. O doutor e o iletrado fazia a mesma coisa. Nenhum diploma, nenhum recurso. Mãos viradas para baixo. Porque Deus queria ensinar: pela graça sois salvos. É mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é graça, é favor divino, é mãos viradas para baixo. O poeta ia cantar mais tarde: nada de preço posso trazer, é tua cruz que me pode valer, minha alma quer em ti descansar, só tua graça me pode salvar.
As mãos do pecador estavam estendidas, imóvel. Nenhuma habilidade, nenhum trabalho, nada absolutamente, nenhuma destreza, porque tinha que ser ensinado, não é por obras, não é por aquilo que eu faço, por aquilo que você faz, mas é por aquilo que Cristo fez por nós. Então a gente chega perante Ele de mãos viradas para baixo, sem trazer nada, e sem nenhuma obra. Mas uma coisa é verdade: a língua tinha que fazer confissão. Então hoje à noite, você vai vir perante Ele assim, sem trazer nada, mas vai falar com Ele do seu desejo de perdão, do seu desejo de salvação. Eu gosto de crer na necessidade daquele pecador não levar nenhuma dúvida. Ele não podia ter nenhuma dúvida. Ele tinha que ter certeza que Deus tinha empenhado a sua palavra. E hoje à noite, você tem que ter certeza que Deus prometeu salvar o pecador contrito e arrependido que crê. E você pode ser o pior pecador. E sem nenhuma dúvida, você vai entrar perante Deus e vai fazer a sua confissão. A seguir, a faca penetrava no coração do animalzinho. O sangue era derramado em uma bacia e depois parte daquele sangue era derramado no altar. O altar de bronze. A figura da cruz, onde Jesus esteve, banhado de sangue. Onde Jesus esteve como o meu substituto. E como substituto de todo pecador contrito e arrependido. Então o sangue é derramado ali naquele altar. A cruz estava em vista. A morte do Cordeiro de Deus estava sendo anunciada. O preço de sangue estava sendo anunciado. O valor da alma estava em vista. Ele ia morrer para salvar a alma do pobre pecador. E os salvos podem olhar para a cruz, contemplar o sangue derramado e dizer: Ele me purificou de todo o meu pecado. E nenhum preço, o trabalho que eu faço hoje, que o crente faz hoje, é por gratidão, é por louvor e adoração, é por testemunhar que a nossa alma custou o sangue derramado no Calvário. Parte daquele animalzinho era levado
e queimado lá fora do arraial. Porque alguma coisa tinha que ensinar que o juízo de Deus havia de cair sobre o pecado. E isso é uma doutrina. O pecador que não fazer de Cristo o seu substituto inocente, um dia o juízo de Deus vai cair sobre o seu pecado. No Velho Testamento ele avisou: o vosso pecado vos há de achar, seja na terra, seja no mar, ou seja no inferno. O vosso pecado vos há de achar. E hoje, o seu pecado pode ser achado em Cristo. O meu pecado foi achado nele e punido nele. E eu fiquei livre. E eu fiquei livre. E hoje estou aqui porque creio que o Senhor vai voltar. E vai levar todo pecador contrito e arrependido, que nada pagou pelo perdão. E você é desafiado a fazer isso hoje à noite. Colocar o seu pecado sobre Cristo, para que ele não seja cobrado em você mesmo, em qualquer lugar, ou finalmente lá na perdição eterna. Que Deus tenha misericórdia de você. E que se aí no seu lugarzinho deseja fazer isso, pode fazer. Depois fala com alguém. Se deseja tirar alguma dúvida, os irmãos estarão à disposição para te ajudar. Mas é importante que hoje à noite fique livre do seu pecado. Amém.